vamos ter esse tempo juntos, muito especial para o nosso coração, nesse dia onde nós celebramos a Páscoa, onde nós comemoramos aquilo que Jesus fez por nós, naquela cruz e naquele domingo pela manhã. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Eu quero então ler o texto para o nosso coração nessa manhã, para que Deus de fato edifique a palavra dele no nosso coração, para que ele nos fortaleça, para que ele nos renove. Você que está se achegando agora, seja muito bem-vindo. Nesse culto, nós estamos mesmo cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, pedindo para que ele fortaleça o nosso coração. Então, se você pegue aí a sua Bíblia, nós vamos ler o texto, nada melhor do que lermos o texto da ressurreição. Em João, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 29. Você que está com a sua Bíblia, acompanha, eu vou estar lendo na NVI, na versão NVI, o texto vai estar sendo projetado, do versículo 1 ao versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Elas lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram embora o Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisto, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus lhes disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.
Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os meus dedos onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé juntamente com eles. Apesar de estarem trancados novamente, as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Que palavra! Queria te convidar mais uma vez a você fechar os teus olhos para que o Senhor fale ao nosso coração nessa hora, para que Ele se revele a nós, para que Ele nos transforme, para que Ele nos toque, para que Ele se revele a nós nesse momento. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou, nos resgatou das trevas e nos deu vida, e vida eterna, Pai. E é por isso que nós nos encontramos nessa manhã, com os nossos corações alegres, cheios de júbilo, Pai, ó Deus, para comemorarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, por esse dia tão especial. Obrigado pela ressurreição em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque, ó Deus, ainda que a morte venha sobre nós, mas nós também ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor e reinaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, através da Tua palavra, ilumina o nosso coração, fale ao nosso coração nesse tempo, ó Pai, e que o Senhor continue a abrir os nossos olhos, a abrir o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja edificada, seja alicerçada sobre os nossos corações. Assim nós oramos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, para iniciarmos essa reflexão nesta manhã de Páscoa, nesta manhã de celebração, eu me lembrei de um autor, Viktor Frankl. Vou pedir para o Felipe colocar aqui uma frase dele, para nós iniciarmos a nossa reflexão. Viktor Frankl, ele foi um médico psiquiatra e ele foi levado para o campo de concentração nazista, juntamente com a sua família, com a sua esposa, e ele perdeu a sua esposa, ele perdeu os seus pais, e naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele como médico, ele como psicólogo, ele começa a observar tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, e ainda que ele não pudesse mudar, começa então a olhar o comportamento dos seus amigos, o comportamento daquelas pessoas, e ele então começa a mudar não o seu exterior, mas ele começa a mudar o seu interior. Ele começa a mudar a sua perspectiva de vida. E uma das suas frases me chama a atenção, e eu queria então ler com vocês, que diz assim, em um dos seus livros: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Eu queria ler mais uma vez essa frase. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Queridos, nessa manhã, quando nós olhamos para essa palavra, quando nós olhamos a atitude deste homem, Viktor Frankl, que ele nos ensina, ele sai ali do campo de concentração vivo. É verdade que ele perdeu os seus familiares, ele perdeu a sua esposa, mas quando ele retoma novamente a sua vida, ele percebe e ele faz de todo aquele sofrimento, ele traz aquele sofrimento e ele proporciona, e ele traz ali um sentido de vida para a sua vida e para a sua história. E ele nos ensina muitas coisas. E quando então nós olhamos para um texto como esse, nós vamos perceber
alguns sentimentos que ecoam nesse texto, algumas verdades, alguns princípios que nós aprendemos nessa manhã de domingo. O texto relata que no primeiro dia, naquele domingo de manhã, nós identificamos aqui alguns personagens nesse texto. E o primeiro personagem que nós aprendemos e que nós identificamos é Maria. Maria, a palavra de Deus diz que Maria, ela vai até o túmulo para preparar ali as especiarias, para embalsamar ali o corpo de Jesus. Mas é verdade que ela chega e não encontra mais, ela encontra aquela pedra que foi revolvida. Mas a palavra de Deus diz que ela chega ali com o seu coração tomado de tristeza, tomado de decepção, tomado de angústia. E a palavra de Deus, por 2 vezes, diz que ela estava chorando. Ela estava chorando. E ela encontra ali aqueles 2 anjos que começam a dialogar com ela. E o próprio Jesus, então, diz para ela: Maria, por que choras? Por que choras? Esse é o primeiro personagem, a primeira personagem que nós encontramos nesse texto. E nós identificamos então no coração de Maria, sendo tomado por uma tristeza, por uma frustração, por uma decepção. Outros personagens que nós identificamos no versículo 9, diz respeito ao coração dos discípulos. Porque a palavra de Deus diz que vai ali também 2 dos seus discípulos correndo também naquela manhã, naquela expectativa de olhar ali o corpo de Jesus, de ver aquela situação. Mas a palavra de Deus diz também que naquele mesmo dia, após a ressurreição, eles estavam em uma casa, reunidos, e a palavra de Deus diz que os seus corações estavam tomados de medos, de pavor. Eles estavam amedrontados, com medo de que os judeus pudessem também prendê-los, matá-los. E nós olhamos para esse cenário e nós identificamos os discípulos. Mas há um outro personagem nesse texto também, que é Tomé. A palavra de Deus diz que Tomé, nesse encontro de Jesus com os seus discípulos, Tomé não se fazia presente, Tomé não estava ali. Mas após uma semana, novamente Jesus vai ao encontro deles. E na palavra de Deus diz que naquele momento Tomé estava ali. E Tomé também é tomado, seu coração é tomado por incredulidade. Porque a palavra de Deus diz que Tomé diz para os demais discípulos: eu preciso ver, eu preciso tocar em Jesus, eu preciso ver a marca dos pregos em suas mãos. E o coração de Tomé foi tomado por uma incredulidade, por uma crise de fé. E quando então nós olhamos para esse texto da ressurreição, nós identificamos os sentimentos que ecoam no coração de Maria, os sentimentos que ecoam no coração dos discípulos, o sentimento que ecoa no coração de Tomé. Sentimento de medo, sentimento de incredulidade, sentimento de frustração, sentimento de decepção, sentimento de dor, sentimento de aflição. Esse é o sentimento que ecoava no coração daqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram tudo, deixaram suas profissões, deixaram suas famílias para seguir a Jesus. Mas agora, diante da morte, diante da perda, os seus corações foram tomados de desesperança, de frustração, de decepção. Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eles começam então a vivenciar uma crise de fé. Eu não sei se você já passou por uma crise de fé. Eu já passei por várias crises de fé. Aonde eu olhei para a minha vida, aonde eu olhei para a situação, aonde eu olhei para as circunstâncias, e o meu coração também foi tomado de incredulidade, o meu coração foi tomado de medo, o meu coração foi tomado de ansiedade. Isso se chama crise de fé. Crise de fé. E possivelmente, talvez nessa manhã, o nosso coração, diante de tudo isso que a gente tem passado, diante de tudo isso que nós temos enfrentado em relação a esse vírus, em relação a esse isolamento,
Possivelmente o nosso coração esteja passando, esteja ecoando esses sentimentos, uma crise de fé. Aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor? E diante de tudo que temos vivenciado, possivelmente adentra o nosso coração esse sentimento de frustração. Eu estava essa semana tendo aula e um dos meus professores compartilhando com a gente esse sentimento de frustração. Ele trouxe ali um dado interessante dizendo que o consumo de álcool, após a chegada desse vírus, do coronavírus, o consumo de álcool aumentou em 40%. Em 40%. Eu entendo que diante da frustração, muitos não conseguem olhar para dentro de si. Muitos não conseguem entender que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E diante da frustração e diante da decepção, começa a ter algumas atitudes que voltam para o caminho de morte, para caminho de destruição. E é verdade, queridos, que nós falamos muito sobre a questão da baixa tolerância à frustração das crianças, mas num momento como esse, nós identificamos que essa baixa tolerância à frustração não está apenas nas crianças, mas também alcança o nosso coração. E possivelmente, o seu coração nessa manhã é um coração que às vezes, diante de tudo isso, é um coração frustrado, um coração decepcionado, aonde a agenda foi tirada das nossas mãos, aonde a nossa rotina bagunçou por completo, aonde Deus tomou a dianteira das nossas vidas, aonde Deus nos convida a colocarmos no banco do carona. Mas isso é muito difícil. É muito difícil porque nós queremos ter o controle da nossa vida, nós queremos ter o controle da nossa agenda, nós queremos ter o controle de todas as situações. Mas possivelmente esse momento nós temos vivido, esse tempo onde Deus tem tirado o homem do centro, aonde Deus tem nos quebrantado, aonde Deus está nos convidando a vivermos debaixo da poderosa mão dEle. Queridos, um dos maiores inimigos nosso somos nós mesmos, é o nosso egocentrismo. E quando Deus tira de nós o controle, quando Deus nos convida a colocarmos no banco do carona, isso é muito ruim, porque por muitos e muitos anos nós temos aprendido que nós temos o controle da nossa vida, mas nós não temos o controle da nossa vida. Deus pegou a agenda das nossas mãos. O homem foi tirado do centro. O homem foi tirado do centro. E Deus está nos dando a oportunidade, mais uma vez, de entendermos que a vida não se resume no aqui e agora. A vida não se resume no aqui e agora. E Deus então nos chama a atenção. Deus abre os nossos olhos para que possamos contemplar que a vida não se resume no aqui e no agora. O apóstolo Paulo, na palavra do Senhor, ele diz que se a nossa esperança é colocada nas coisas terrenas, nós nos tornaremos os homens mais miseráveis sobre a face da terra. Porque a nossa esperança, querida, e a nossa alegria está no Senhor, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim. E Deus então nos convida a termos essa humildade, a termos esse quebrantamento de olhar para Ele. Nós temos vivido um tempo de muito entretenimento, de muito conforto, mas quando Deus tira isso de nós, nós brigamos com Deus e nós vivenciamos essa crise de fé. Mas, queridos, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor não para por aí. Louvado seja Deus, que a história não para por aí. O texto, a narrativa do texto diz que quando Jesus começa a se revelar ao coração de Maria, aquele coração frustrado, angustiado, e Jesus com aquelas palavras doces, com aquele jeito peculiar apenas dele, ele se volta para Maria e diz: Maria, Maria, você está procurando dentre os mortos aquele que vive. Maria, não olhe para a morte, mas olhe para a vida. Olhe para a vida eterna.
E a palavra de Deus então diz que Maria, ela ouve aquelas palavras doces de Jesus. Maria foi tocado pela presença de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Maria olha para Jesus e diz: Mestre, Rabone. Jesus estava vivo, transformando aquela frustração, aquela decepção em alegria, em vida, em sentido de vida. Como é lindo, queridos, entender quando Jesus abre os nossos olhos, quando Jesus nos ensina que a vida não se resume no aqui e agora. Nós nos agarramos nas coisas, nós nos agarramos nas pessoas, nós nos agarramos nas nossas profissões, mas tudo isso passa, E o texto não para por aí, o texto diz que Jesus, depois de se revelar a Maria, Jesus diz para Maria: vai e comunica das boas novas, e compartilha das boas novas, que Jesus vive, que eu vivo. E a palavra de Deus diz então que Jesus agora ele vai ao encontro dos discípulos, os discípulos que estavam amedrontados, os discípulos que estavam ali trancafiados naquela casa, presos com medo do Império Romano, com medo dos judeus. E a palavra de Deus diz que Jesus então se coloca no meio deles e Jesus diz para eles: paz seja com vocês. O medo sendo transformado em fé, o medo sendo transformado em convicção, o medo sendo transformado em direção. Mas também o texto continua dizendo que após se revelar aos discípulos, aqueles que largaram tudo para seguir a Jesus, mas que nesse momento haviam perdido totalmente a esperança, havia perdido o sentido da vida, o propósito da vida, e Jesus traz novamente o sentido e o propósito da vida, porque somente Jesus nos dá sentido de vida, somente Jesus nos dá propósito de vida, somente em Jesus Ele tem planos maiores que podemos imaginar. E a palavra de Deus diz então que Jesus agora vai ao encontro de Tomé, depois de falar com Maria, de acolher Maria, depois de derramar a paz sobre o coração dos discípulos, Jesus vai ao encontro de Tomé e Jesus diz para Tomé: Tomé, você diz que você tem que ver para crer, toque nas minhas chagas, olha isso. E Tomé então diz: meu Deus, Deus meu e Rei meu. O que eu acho lindo nesse texto é que Jesus não os rejeita, Jesus não os exclui, mas Jesus os acolhe, Jesus os ama, Jesus traz novamente o sentido da vida. E nessa manhã, queridos, Jesus faz isso na minha e na sua vida. Nessa manhã, Jesus faz isso na minha e na sua vida. Deus começa a nos visitar, assim como nós cantamos e adoramos ao Senhor. Deus começa a intervir, Deus começa a falar ao nosso coração, Deus começa a dirigir a nossa história, e Deus começa a nos mostrar que Ele é quem tem o controle de todas as coisas. E aí então Jesus nos convida. Da mesma forma, Jesus vem ao nosso encontro, nós estamos debaixo do poder da ressurreição, nós não estamos debaixo do poder da morte, nós estamos debaixo do poder da ressurreição, porque Ele foi morto, Ele foi crucificado naquela sexta-feira, mas no domingo de manhã, pela madrugada, a palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos para sempre com Ele. Queridos, tudo muda, a perspectiva muda, o nosso coração muda, há um novo recomeço, há um novo dia, há uma nova comunhão, há um novo sonho, há uma nova restauração, há uma nova vida. Não a vida aqui, mas a vida eterna em Cristo Jesus. Há uma nova perspectiva. O apóstolo Paulo diz na sua palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado. Abre o teu coração nessa manhã, abre o teu coração.
mude a perspectiva, mude. Abra mão do seu orgulho, abra mão, queridos. Eu entendo que Deus está nos convidando a abrir mão do nosso orgulho, a quebrar a nossa prepotência, a mostrar que Ele continua sendo Deus e que nós não somos nada, a não ser se for Ele a guiar as nossas vidas. O Senhor nos convida, o Senhor nos convida. Estava ouvindo também alguns psicólogos dizendo que depois que tudo isso passar, depois que todo esse cenário passar, muitos comportamentos irão mudar, muitos hábitos irão mudar. E eu creio que a nossa oração é que essa mudança não seja apenas externa, mas que essa mudança seja interna, a começar no nosso âmago, a começar no nosso coração, para que possamos olhar o Senhor, o nosso Senhor e Salvador. A vida é breve, queridos, a vida é breve. Esse é o dia que o Senhor nos convida para rever os nossos conceitos. Esse é o dia que o Senhor nos convida para rever os nossos princípios, para rever as nossas prioridades, para rever a nossa vida. Esse é o dia, esse é o momento de nós nos arrependermos, esse é o momento de nós voltarmos ao Senhor, esse é o momento de nós nos humilharmos, esse é o momento de nós confiarmos na vida, Este é o momento de colocarmos em prática a nossa vida com Deus. Agora, esse momento de crise, há dentro do nosso coração, sim, algumas crises. E uma delas é a crise de fé. Mas eu queria te convidar a você experimentar nesse momento a confiança no Senhor, a você descansar nos braços do Pai, porque Ele vive pelo século dos séculos. Ele é aquele que redimiu, que nos redimiu. Ele é aquele que veio ao nosso encontro, o Verbo se encarnou, cheio de graça e de verdade, e habitou no nosso meio, para que pudesse nos resgatar do lamaçal da morte e nos colocar os nossos pés sobre a rocha. Esse é o nosso Senhor, queridos. E nessa manhã nós celebramos essa verdade. Eu estarei com vocês, disse Jesus. Eu estarei com vocês, disse Jesus. Independentemente da nossa crise, Ele se faz presente. Ele se faz presente. Se a porta abrir, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Se a porta não se abrir, louvado seja o nome do Senhor. Se o resultado do diagnóstico for positivo, louvado seja o nome do Senhor. Se o resultado do diagnóstico for negativo, louvado seja o nome do Senhor. Se o coronavírus passar, louvado seja o nome do Senhor. Se o coronavírus não passar, louvado seja o nome do Senhor. Porque a nossa vida não está pautada no aqui e agora. A nossa vida, essa palavra vida, ela tem alguns significados na palavra, mas aqui nos ensina que é a vida e é a vida eterna no nosso Senhor e Salvador. Então guarde o seu coração. Ore como Abacuque, se a videira, se a videira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que eu contudo me alegrarei no Senhor e esperarei no Senhor. Essa é a palavra para o nosso coração nessa manhã. Feliz ressurreição, feliz ressurreição. Deus está nos convidando, Deus está nos chamando, e eu quero deixar essa palavra de encorajamento para o seu coração, Agora é a hora de nós esquecermos as questões teológicas, agora é a hora de nós esquecermos e vivermos na prática a nossa comunhão com o Senhor, Então que essa palavra possa tomar o seu coração nessa manhã. Eu não sei se você está aí frustrado, eu não sei se você está decepcionado diante das situações, mas eu quero te dizer, eu quero te convidar a nos voltarmos ao Senhor. Eu quero te convidar a dizer como Paulo nos ensina: já não sou eu mais quem vivo,
mas Cristo vive em mim. Essa é a palavra para o nosso coração nessa manhã. Jesus vive. Em breve, queridos, tudo isso passará. E nós estaremos para sempre com Ele. Quando os nossos olhos carnais se fecharem para essa realidade, os nossos olhos espirituais estarão sendo abertos. E a palavra de Deus diz que nós estaremos face a face, para sempre, com o Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abra o seu entendimento, que Deus abra a compreensão do seu coração nessa manhã. E que Deus traga a você, não sentimentos de frustração, não sentimento de medo, não sentimento de incredulidade, mas através do amor do Senhor, que Deus derrama sobre nós, Ele derrame fé, Ele derrame humildade, Ele derrame bondade, Ele derrame direção, Ele derrame provisão sobre a sua vida, Ele derrame quietude sobre o seu coração. Essa é a palavra para o nosso coração. Feliz ressurreição. Diga para a pessoa que está ao seu lado, feliz ressurreição, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E eu queria então, nesse momento, em que nós vamos participar da ceia do Senhor, esse momento tão especial para a nossa vida de fé, aonde nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, mas na certeza que o Senhor está mudando o nosso coração. A graça dele, ouça o que eu vou te dizer, o Senhor nos acolhe como nós somos, o Senhor nos recebe assim como Ele recebeu Maria, assim como Ele recebeu Tomé, mas a graça dele, o amor dele por nós é tão imenso, que nós não continuamos os mesmos, nós somos transformados pela graça do Senhor. A graça dele nos transforma, o amor dele abre os nossos olhos. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Essa é a graça do nosso Senhor, é a graça que nos transforma, é a graça que abre os nossos olhos. Ele nos acolhe sim, mas Ele não nos permite com que nós continuemos os mesmos.